quase 250 mil pessoas já resolveram isso aqui e de fato ele é simples, mas com esse exercício a gente vai aprender muita coisa sobre Java. Então vamos lá. Aqui está o enunciado. O tipo de entrada são 2 valores inteiros. A gente vai entender isso aqui, tá bom? Então primeiro vamos por partes. Primeiro ele fala assim: leia 2 valores inteiros e armazene-os em variáveis A e B, certo? Primeiro eu preciso te explicar o que é uma variável. Uma variável basicamente é algo que armazena uma informação, certo? E esse algo, geralmente, ele está na memória do computador. E a gente dá nome para as nossas variáveis, certo? Independente da linguagem de programação que você usar, a gente sempre vai dar um nome para um tipo de variável. Então, por exemplo, assim, se você tem uma variável do tipo número, nomes de variáveis que você poderia dar para isso seria tipo número ou n ou n1, sabe? São exemplos. Mas claro, para fazer mais sentido, a gente vai lá pro Eclipse para a gente só nessa pequena parte aqui a gente já aprende bastante coisa. Então vamos lá. Eu tenho um projeto criado aqui, mas fica tranquilo porque eu vou excluir e a gente vai criar um novo, tá bom? Então se você não sabe como faz isso, a gente vai aprender agora. Mas primeiro eu vou vir aqui, ó, em File, New e depois Project, certo? Vou escolher aqui Java Project, Next. Vou dar o nome do nosso projeto. Então vai ser Lógica de Programação. O ideal aqui é que você não use caracteres especiais, tipo C cedilha, til, acento agudo, circunflexo, esse tipo de coisa, sabe? Sempre deixa tudo em minúsculo aqui e também não use espaço. Sempre que você pretender usar um espaço, você coloca um hífen ou então um underline, beleza? Isso aqui é a única coisa que a gente precisa escrever aqui, é o nome do nosso projeto. Feito isso, você clica aqui em Finish. Aqui pode clicar em Don't Create, beleza. Ele mudou a perspectiva, porque antes a gente estava aqui no Java EE e ele mudou para perspectiva Java, né? Que é um pouquinho diferente, tá vendo? As perspectivas são um pouquinho diferentes. Então aqui, para a gente ter mais espaço, eu só vou reduzir isso aqui, vou minimizar esse e também esse outline, para a gente ter mais espaço aqui para ficar mais visível. E outra coisa, eu vou colocar aquela aba do console aqui embaixo. Então eu vou vir em Window, Show View, depois console, certo? Isso aqui eu vou limpar, que é de um teste que eu estava fazendo antes. Então eu vou vir aqui no meu projeto, clicar nele. Aqui nesse src, eu vou clicar com o botão direito em New e depois em Class, certo? Aqui, esse package inicial, eu vou tirar esse nome, porque isso não é necessário pra gente, certo? Como a gente vai resolver um exercício do URI, todas as nossas classes precisam estar com o nome main, que é M maiúsculo A-I-N, certo? Que significa principal, basicamente. Basta tirar o nome do package, nunca deixa um nome aqui, pelo menos não agora, tá bom? Isso não é importante agora, porque o que a gente vai fazer é resolver os exercícios do URI pra gente aprender a linguagem Java e aprender também um pouco de lógica de programação, tá bom? Então vamos lá, eu criei aqui o nome da nossa classe e depois disso eu só vou clicar nessa opção, que para que assim que ele cria a classe, ele também crie o método main. Todas essas palavras de public, static void main, string args, é gigantesco isso e é confuso de início, certo? A gente não vai precisar disso agora, certo? Porque tem um tipo de programação que é orientado a objeto, que é algo bem mais complexo e a gente pode ver no futuro. Mas por enquanto, a intenção é aprender lógica de programação resolvendo alguns exercícios, tá bom? Então, se você ficar meio confuso durante a resolução, não se preocupa, porque mais pra frente as coisas vão fazer sentido e quanto mais você exercita, mais você compreende aquilo, certo? Então vamos lá. Eu preciso falar para vocês que aqui no Java, a gente, sempre que você for criar uma variável, você precisa informar qual é o tipo daquela variável. Então, o que é uma variável? Lembra que eu tinha dito? Uma variável é tudo aquilo que você armazena alguma coisa, porque essa coisa você vai usar depois. Por exemplo, é como se você precisasse beber água, certo? Se você quer beber água, você vai armazenar essa água em um copo, por exemplo, e depois você vai tomar isso, né? Ou então você usa suas mãos também, certo? Isso é uma forma simples de falar o que é uma variável. Então é basicamente aquilo que você armazena, certo? Então aqui, os tipos de variáveis aqui no Java, a gente tem para números, a gente tem o int, que significa inteiro, tem também o float, que serve para números decimais, certo? Um número decimal é isso aqui, ó. Primeiro eu vou falar o tipo, certo? Float. Depois eu vou dar um nome para ele. No meu caso aqui, vou dar número. Aí depois eu vou colocar o igual. E eu vou escrever um número aqui. Por exemplo, o 15.7.
e depois eu tenho que colocar um F aqui, certo? Sempre que a gente está mexendo com as variáveis float, você precisa colocar esse F aqui no final e vou dar um ponto e vírgula. Aí aqui já está ok. Então, tem um outro tipo de variável também, que é para número, que é o double. Ele armazena um número maior do que o float. Então, eu vou colocar N1 igual 7.500, por exemplo, certo? Depois coloco ponto 57. Esse aqui também é um tipo de variável que tem casas decimais depois da vírgula, né? Nesse caso aqui, como ele está localizado nos Estados Unidos, então a nossa vírgula é o ponto para eles, certo? Então a gente aqui não utiliza a vírgula, a gente utiliza o ponto. Inclusive, se você usar a vírgula, ele dá erro, tá vendo? Então você utiliza o ponto. Um outro que eu tinha colocado aqui antes é o int. O int, ele serve somente para números inteiros, e o número inteiro é tudo aquilo que não tem uma parte decimal. Então, por exemplo, eu poderia colocar n0 igual 7. O 7 é um número inteiro. Por exemplo, se eu tentar colocar um número fracionado aqui, ó, 7.8, ele já apresenta um erro, tá vendo? Tá sublinhado aqui de vermelho porque tem um erro. Ele fala aqui, ó, ele não pode converter um double para int, simplesmente isso, certo? Então, lembre, um número inteiro é tudo aquilo que não tem casa decimal, um float e um double é aquilo que tem, são os números que têm casas decimais. Um tipo peculiar aqui do float é que sempre quando você colocar o seu número, você tem que colocar um F depois. Se você não colocar, ó, ele apresenta erro também, tá vendo? E o double é a mesma coisa, né? Ele serve para números fracionados, só que ele armazena um número muito maior. Mas isso não vem ao caso por enquanto, porque isso a gente vai ver mais pra frente, tá bom? Mas assim, existem outros tipos de variáveis, que no caso tem até a string, que string nada mais é do que uma cadeia de texto. Por exemplo, sempre quando a gente vai nomear um texto, a gente coloca assim, string, você tá falando o tipo dela, vou colocar aqui nome, aí depois igual, aí eu abro e fecho o aspas duplas e vou colocar o meu nome, Ranieri, depois ponto e vírgula, certo? Então eu tenho uma variável do tipo string que armazena o nome, esse nome aqui, certo? Assim como eu tenho essas variáveis que são para valores numéricos, onde eu armazeno números inteiros e números fracionados. Existem outros tipos também, tem do tipo boolean, que ele armazena um valor lógico, que seria verdadeiro ou falso. Por exemplo, boolean, e o nome da minha variável poderia ser está grávida. Nesse está grávida, eu posso colocar true, de verdadeiro, ou false, de falso, certo? Então, pro estar grávida, só existem duas possibilidades, ou sim, ou é verdadeiro, ou falso. Mas por enquanto, a gente só precisa saber desses três tipos de variáveis que existem aqui, certo? O int, float e o double, beleza? Então lembra disso. Sempre a gente coloca primeiro o tipo, depois a gente dá um nome e depois a gente coloca o valor. Esse igual aqui, ele não é o igual da matemática, onde você faz uma comparação entre um valor e outro. Ele significa atribuição. Então, o que ele está falando é o n0 recebe o 7, basicamente isso. Você pode entender como atribuição ou então como recebe, certo? Então, a variável n0 do tipo inteiro recebe o valor 7. É mais ou menos assim que você leria esse tipo de coisa. Beleza, então vamos voltar para o nosso exercício. Ele pede aqui, leia dois valores inteiros e armazene-os nas variáveis a e b. Beleza, ele está pedindo dois valores inteiros, certo? Então, é o tipo int. Então, vamos lá. Ele pede as variáveis do tipo a e b. Então, eu vou colocar aqui int a igual 5, ponto e vírgula, depois int b igual a 10. Depois ele fala assim, efetue a soma de a e b atribuindo o seu resultado na variável x. Como eu poderia fazer isso no Java? O que eu tenho que fazer é pegar os valores que estão em a e b e depois armazenar esse valor na variável x. Então, se você tem dois inteiros, a soma desses valores também dá um número inteiro. Então, int x é igual, eu posso fazer assim, ó, a mais b, certo? Percebe que antes, quando eu não tinha utilizado o a em nenhum momento, ele ficava sublinhado de amarelo. Isso indica que eu criei a variável, só que eu não a utilizei ainda, certo? Por isso que ele fica sublinhado de amarelo. Não significa que isso aqui é um erro, só significa que você criou, mas você ainda não utilizou. Por isso que ele fica com essas informações aqui. Mas agora, ó, quando eu tirar esse tipo de coisa que eu fiz aqui, ó, serve para você comentar o código. Tudo que está comentado no seu código, o Java, ele ignora. É como se não estivesse lá. Basicamente isso, mas mais para frente a gente aprende esse tipo de coisa.
coisa. Por enquanto, a gente vai nos nossos baby steps, passos de bebê, tá bom? A gente vai aprendendo as coisas devagar mesmo para que as coisas façam mais sentido. Então aqui, ó, quando eu peguei esses valores e atribuí para o C, aquele sublinhado do A e B saíram, porque agora eu estou utilizando ele, certo? Então, por exemplo, a variável x do tipo inteiro recebe a soma de A mais B. Agora, eu te pergunto, como a gente poderia imprimir esse valor na tela, né? Como a gente poderia imprimir o x na tela? É simples. Na verdade, não é simples, é meio estranho de início, mas é isso aqui, ó. System.out.println, aí você abre e fecha parênteses, abre e fecha aspas. Vou colocar um ponto e vírgula aqui. Certo? Por exemplo, esse system.out.println serve para você imprimir alguma coisa na tela, certo? Imprimir nada mais é do que escrever alguma coisa. Então, o console, ele serve para a gente visualizar o que a gente vai imprimir aqui na nossa tela, tá bom? Então, eu vou jogar isso aqui para o lado. Por exemplo, se eu escrever meu nome e clicar aqui no botãozinho para ele executar esse programa que a gente está fazendo, o que ele vai fazer? Ele vai imprimir o meu nome ali embaixo. Se eu colocar, está gravando um vídeo, vou salvar, clicar para executar, ele vai mostrar, a Aniele está gravando um vídeo. Isso aqui a gente chama de parâmetro, certo? A gente está passando como parâmetro um texto, tá bom? Mas o que a gente quer fazer não é imprimir esses textos aqui. O que a gente quer imprimir, no caso, é o X. Então, o que aconteceria, por exemplo, se eu tirasse esse texto daqui e escrevesse X? Olha que legal. Você viu? Quando escreveu X, já saiu o amarelinho dali de baixo. Significa que eu estou usando isso agora. Então, vamos lá. Quanto é 10 mais 5? 15. O valor que tem que aparecer aqui embaixo é exatamente 15. Então vamos lá, vou clicar aqui, 15. Então, o que aconteceu aqui? Perceba que nessa estrutura a gente tem uma variável A do tipo inteiro, recebeu o valor 5, uma variável B do tipo inteiro também recebeu o valor 10. Depois a gente criou uma terceira variável que armazenou os valores da soma de A mais B. E depois a gente imprimiu isso aqui no tela. E é muito parecido com o que eles estão pedindo aqui pra gente, né? Efetue a soma de A mais B, atribuindo o seu resultado na variável X. E depois ele fala assim, imprima X conforme exemplo apresentado abaixo. Esse imprima X nada mais é do que isso aqui, ó. É o system.out.println. Existem outros tipos de print. Já adiantando um pouquinho. A gente tem o print normal, que é somente print. A gente tem o println. E a diferença entre o print normal e o println é que quando eu executo esse somente print, ó, vou executar, perceba, eu tô clicando aqui embaixo, mas onde fica meu cursor? Meu cursor fica posicionado lá em cima, né? Esse print, ele não dá uma quebra de linha. É como se ele escrevesse alguma coisa, mas não apertasse o Enter depois. Agora, se eu coloco um LN, olha o que acontece. Vou apertar aqui de novo. Se eu clicar aqui, ó, o meu cursor já vem aqui para baixo, tá vendo? Porque ele imprime alguma coisa e depois pula de linha. Então, esse LN significa line. Então, ele imprime alguma coisa, depois dá uma quebra de linha. E exatamente isso que eles estão pedindo aqui, ó. Não apresente mensagem alguma, além daquilo que está sendo especificado e não esqueça de imprimir o fim de linha após o resultado. Caso contrário, vai apresentar um erro. Esse fim de linha após o resultado é justamente essa quebra de linha. Então a gente já aprendeu muita coisa nesse exercício simples. Só que agora, vamos lá. Esses valores aqui são fixos, né? O que eu quero aqui é que eu quero criar um programa onde o meu usuário digite um valor e esse valor que ele digitou seja armazenado nessas variáveis aqui. Por exemplo, se ele digita 10, esse valor 10 deveria ir para a variável A. Se ele digita 11 depois, o 11 deveria ir para a variável B, certo? Só que nesse caso, esses valores estão fixos aqui. Então, como eu faço para ler um valor aqui no Java? A gente usa um negócio chamado scanner. Esse scanner, ele lê os valores que você digita no seu teclado. Então, eu vou criar aqui. Por enquanto, não se assusta. É um pouquinho complexo isso, só que vai por mim. Quanto mais você faz, mais simples fica, sabe? Depois, chega um momento que você faz de forma automática, porque você já fez aquilo tantas e tantas vezes que você desenvolveu uma memória motora. Então vamos lá, a gente vai usar scanner, a gente vai dar um nome para ele. Nesse caso, eu vou dar o nome de input, certo? Por que input? Input é quando você faz uma entrada de dados, né? A entrada de dado, nesse caso aqui, seria o valor que eu tô colocando, certo? Então, scanner input é igual scanner, aí abre e fecha parênteses, system.in. Agora eu vou colocar aqui, ó, ponto e vírgula. Tem uma coisa que eu esqueci, é o new. É isso que eu tinha esquecido, certo?
certo? Ó, ele tá falando alguma coisinha aqui, ele tá pedindo para eu importar o scanner. Tá vendo? Quando fica assim, é porque eu tenho que importar uma biblioteca para poder utilizar isso. Não se preocupa com esses nomes, porque mais para frente as coisas vão fazer sentido. A única coisa que você precisa entender agora é que para usar o scanner, você tem que usar esse comando aqui, certo? Esse input aqui é o nome do meu scanner. Poderia ser qualquer outro nome, poderia ser X, poderia ser W, mas para fazer sentido eu coloquei o nome de input, porque input significa entrada de dados, que é o que a gente vai fazer, certo? Então aqui, ó, nesse caso, para importar a biblioteca, basta deixar o cursor do mouse aqui em cima e eu vou clicar nessa opção, ó, Import Scanner. Quando eu clico, o que que ele faz? Ele já importou o meu scanner ali em cima. Vou salvar aqui. Agora, o que que ele tá falando? Deixa eu ver aqui. Ele tá falando alguma coisa. Uma class scanner, né? Então, a única coisa que eu tenho que fazer agora, isso aqui, eu tô utilizando ele, só que eu preciso fechar esse scanner em algum momento. Eu não posso deixar ele aberto durante todo o meu programa. Então, depois que eu tiver feito a leitura dos dados, eu faço um input.close, ponto e vírgula. Ele importou a biblioteca errada, por isso que estava dando aquele erro. Mas entenda que para ler alguma coisa a gente precisa desse input, certo? Então vamos lá, vai ficar um pouquinho complexo, mas lembre-se que esse aqui é o extremamente básico. Tudo que a gente está aprendendo aqui você vai usar mais para frente, por mais que esteja um pouquinho complicado, mas vai por mim, as coisas vão fazer sentido. Então assim, eu vou apagar essas informações aqui por enquanto, tá bom? O que eu vou fazer? Eu vou criar uma variável string para armazenar o meu nome. Vou colocar aqui string nome é igual. Aí, o que essa variável nome vai receber? Ele vai receber um valor que eu vou digitar. Então, se é algo que eu vou digitar, eu tenho que fazer uma referência a esse scanner que eu fiz aqui em cima. E a referência eu utilizo com o input, certo? Então, input, ponto. Aí agora tem uma coisa importante. É input.next, certo? Tá vendo? Esse next abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Esse next serve para ler um valor de texto, certo? Então aqui, ó, ele vai ler alguma coisa aqui no meu teclado e vai armazenar esse valor no nome. Eu vou salvar aqui para verificar se de fato está funcionando. Eu vou fazer isso. Vou colocar um system.out.println e aqui eu vou colocar assim o meu nome é, aí eu vou colocar 2 pontos, espaço, e aqui eu vou fazer uma concatenação do texto com o nome ali de cima, certo? Mais pra frente eu explico isso, não precisa se preocupar. Isso aqui, ó, ponto e vírgula. Eu vou explicar isso mais pra frente, certo? Então vamos lá. Vou clicar aqui em executar e por enquanto parece que não tá rodando nada, né? Parece que nada aconteceu, mas presta atenção. Nada aconteceu porque ele está esperando que eu digite alguma coisa, o input está esperando que eu digite alguma coisa para jogar esse valor para minha variável nome. Então vamos lá, vou colocar aqui Ranieri. Quando eu apertar o Enter, ele vai pular para essa linha de baixo e vai imprimir isso aqui na tela. O meu nome é, aí depois ele vai escrever o valor que está dentro da variável nome, que o valor é o quê? É o nome que eu digitei aqui em cima, entendeu? Então aqui a gente já está criando um programa que ele é mais interativo, ele não é fixo igual o de antes. Então vamos lá, vou apertar Enter, aí ele fala, o meu nome é Ranieri. Legal, né? Então a gente já entendeu como funciona o scanner aqui, certo? E agora uma coisa, por exemplo, nesse system, né, que eu pedi para ele imprimir alguma coisa, provavelmente você pode estar confuso como funcionou isso aqui, né? Então, por exemplo, isso aqui, ó, sempre que você quer escrever alguma coisa, você coloca essa alguma coisa entre aspas duplas. Quando você coloca alguma coisa entre aspas duplas, você está informando que aquilo é um texto, tá bom? Ali tem uma cadeia de caracteres, tá bom? E esse mais aqui, ele não significa que ele está somando um texto com outro texto. O que ele está fazendo é concatenando. E concatenando é basicamente juntar alguma coisa com a outra. Por exemplo, imagina se você tem aqui o 5 e você concatena ele com 1, ele parece que é 51, mas não é 51, é só o 5 juntado com 1, entendeu? Então vamos lá. O que ele está fazendo aqui é, ele está pegando esse valor, eu vou copiar isso aqui, ele vai do O até esse espacinho aqui, depois ele pega o que está armazenado ali no nome. Aí ele fica exatamente desse jeito, tá vendo? Igual aqui embaixo. Por exemplo, se eu não tivesse colocado esse espacinho aqui, ó, ele ficaria tudo junto, né? Ele ficaria, o meu nome é 2 pontos, aí já colocando o nome, ó. Vou salvar, ó, vou colocar aqui. Ranieri, tá vendo o que apresentou? Ó, ele fica tipo, tudo junto aqui, tá vendo? Então é por isso que a gente, quando você vai concatenar alguma coisa, geralmente você dá um espacinho aqui para que fique visualmente mais bonito. Então a gente já tem o nosso scanner e a gente já aprendeu muitas coisas só nesse exercício que é extremamente básico. A gente agora vai resolver esse exercício aqui, tá bom? A gente já aprendeu algumas coisas e agora a gente vai focar na resolução dele. Vamos ler do começo de novo. Leia 2 valores inteiros e armazene-os na variável,
nas variáveis a e b. Eu vou apagar isso aqui. Vou colocar int a recebe input.next. Nesse caso, como é um número inteiro, é next int, tá bom? É next, aí o i começa com i maiúsculo, o i maiúsculo, certo? Ponto e vírgula. Aí depois tem o b, int b é igual input.next. Ó, tem um negócio bem legal aqui no Eclipse. Se você apertar Enter aqui, tá vendo? Ó, eu não cheguei ao final ainda, né? Eu só digitei um pouco, mas ele já identificou que é um número inteiro e ele já me dá aqui, ó, como sugestão o next int, certo? Então o que eu faço? Aperto Enter e ele já preenche para mim. Ele faz um auto preenchimento, certo? Então depois disso, ó, a gente já tem esses dois inteiros aqui, certo? Que eles vão receber valores do teclado. A gente vai digitar esses valores, tá bom? E depois ele fala assim, ó, efetue a soma de A e B, atribuindo o seu resultado na variável x. Então vamos lá. Vou criar aqui int x recebe A mais B, ponto e vírgula. No final, ele tá falando assim, imprima x conforme o exemplo abaixo. Então, qual é o exemplo? Aqui tem os exemplos de entrada, né? Onde o usuário digitou 10, depois digitou 9, e ele apresentou como resultado isso aqui, certo? Então, no caso, é para imprimir essa mensagem aqui. É o x, um espaço, depois o símbolo de igual, um espaço e o valor que está armazenado em x, certo? Então, o que eu vou fazer? Vou copiar exatamente da forma como eles pedem, e aqui embaixo vou colocar o system.out.println. Só que tem um macete. Para você não ter que ficar digitando aquele system direto, até porque é muito extenso, você pode fazer assim, ó. Tem duas opções. É o sysout com y e depois você segura o Ctrl e aperta Enter. Tá vendo? É um macete bem legal. Ou então você pode também fazer sout e depois Ctrl espaço. Ele transforma aquilo naquele comando gigantesco do system. São formas de você fazer, tudo bem? Então, geralmente, eu não fico digitando ele assim ao todo, sabe? Mas se você é iniciante, compensa você fazer isso para você ter um entendimento maior da linguagem. Mas se você já tem certo conhecimento, então basta apertar aqui, ó, sout, Ctrl, segura o Ctrl, aperto a barrinha de espaço, ele já completa para você, certo? Então aqui, ó, a gente vai colocar um texto, então vou abrir e fechar aspas duplas, vou apertar Ctrl V aqui e depois é para apresentar o valor, certo? Então o que eu vou fazer? Vou colocar o mais e depois o x. Então a gente já tem o nosso exercício resolvido. Percebeu que, por mais que ele seja extremamente básico, igual eles falam aqui, a gente aprendeu muita coisa. Então lembrando, o print aqui, ele tá com ln porque depois que ele imprimir esse valor, ele vai dar uma quebra de linha. Vamos testar se tá correto, certo? Nos exemplos aqui, ó, 10 e 9. Vamos lá. Vou apertar aqui pra gente verificar. Vou apertar 10, Enter, 9, Enter. Então, x igual 19. Exatamente igual está aqui, certo? Ó, inclusive, ele deu uma quebra de linha, certo? Vou clicar mais uma vez aqui e vamos ver o outro. É menos 10 e 4. Tá bom, então. Menos 10, Enter, 4. Então, o resultado, menos 6. Vamos ver esse último. 15 e menos 7. Vamos lá. 15, Enter, menos 7. Enter. Resultado, 8. Então, nós já temos nosso primeiro exercício resolvido. Perceberam a quantidade de coisas que a gente aprendeu nesse exercício? Essa aula, ela tá um pouco longa, mas assiste esse vídeo quantas vezes forem necessárias e pratique o máximo possível. E também, além de praticar, o ideal é que você pratique de forma espaçada. Você não tem que praticar somente no sábado ou domingo. Você tem que praticar no sábado, no domingo, na segunda, na terça e assim por diante. Mais importante do que intensidade é continuidade. É você fazer isso de forma espaçada, porque assim o seu cérebro consegue reter mais esse tipo de conhecimento. Você pode pesquisar em qualquer lugar. Isso aqui é uma ótima dica de estudo. É melhor persistência, né? É melhor continuidade do que intensidade, certo? Intensidade, por exemplo, é quando o cara fala assim, hoje eu vou estudar, e aí esse cara estuda 10 horas. Claro, 10 horas é exagero, mas imagina que ele estuda 10 horas e depois, no outro dia, ele não estuda nada. Aí chegou outro dia, nada de novo. Então compensa mais esse cara estudar, por exemplo, em vez de ele estudar 10 horas no sábado, se ele estudasse 2 horas por dia durante a semana, ele reteria muito mais o conhecimento do que estudar de forma intensa, bom? Então coloquem isso na cabeça. Se vocês querem aprender isso aqui, então façam isso continuamente, tá bom? Então vamos lá. Vamos ver se está certo, tá bom? A gente já fez os testes aqui e aparentemente está tudo ok, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou copiar isso aqui, certo? Você pode copiar aqui desse jeito ou então simplesmente apertar Ctrl A para ele selecionar tudo. Então vou copiar
apagar, Ctrl C, vou vir aqui no exercício, vou clicar em enviar, aí aqui, ó, ele já fala, né, o 10.01, se não tiver selecionado o Java 8 aqui para você, basta você selecionar, tá bom? Isso aqui a gente pode apagar, vou apagar, apertar Ctrl V e clicar em enviar. Ó, enviei, ó, código recebido, sua submissão está na fila para ser julgada. Agora, como a gente verifica se ele está correto ou não? A gente vem aqui, ó, em submissões, tá bom? Basta clicar em submissões, vamos lá. Então, ele fala aqui, ó, que o problema que a gente mandou, esse extremamente básico, a resposta está aceita. Por que foi aceita? Porque está correto. Então, ótimo, a gente já resolveu o nosso primeiro exercício no URI Online Judge e a gente aprendeu muita coisa nessa aula. Então, continue assistindo os vídeos desse canal. Eu prometo que mais pra frente os vídeos não serão tão demorados igual a esse, só que é necessário agora porque a gente tá aprendendo a resolver no exercício, tá bom? Como funciona a maioria dos cursos? A maioria dos cursos você aprende uma porrada de ferramenta e depois chegam os problemas. Aqui a gente vai fazer de forma inversa. Primeiro vai chegar o problema, quando chegar o problema a gente vai aprender as ferramentas e vai utilizar essas ferramentas para resolver esse problema. Eu acredito que dessa forma a gente consiga aprender bem mais, tá bom? A gente vai aprender o que é essencial aqui para resolver os nossos problemas, beleza? Então, se eu clicar aqui em Home, por exemplo, ó, ele já fala aqui que meu progresso é 0,5%, bem pouco, e eu resolvi um exercício, certo? Já tenho um exercício resolvido, que massa! Então, vamos lá, assistam os próximos vídeos, então vamos continuar estudando e aprendendo mais sobre Java. Até o próximo vídeo e falou!